Fala, galera, tudo bem com vocês? O prof espera que sim, que todos estejam bem, dentro dos limites da quarentena, como eu sempre falo, né? Mas tentando focar o máximo aí, né, para terminar esse ano aprendendo o máximo de coisas possíveis, já que assim você vai conseguir levar bastante conhecimento para o ensino médio, beleza? Então, quero até parabenizar vocês aí pela força, né, para chegar até esse momento, passando por todas as dificuldades, né, do ensino remoto, que é difícil se concentrar sozinho, né, e vocês tentaram aí, lutaram, né, da melhor maneira possível, sabendo da importância que é aprender, né, e levar isso para o que vem adiante. Então, prof, parabenizo a todos vocês e espero que vocês continuem com força nessa reta final aí. Tá acabando, né? Tá chegando ao fim. Nós já estamos aí, ó, nos aproximando do final da apostila, né? Fazendo os últimos exercícios, certo? E é isso aí, né? Vamos lá, com força, beleza? Galera, estamos trabalhando a colocação pronominal, certo? Na aula de ontem, o prof explicou para vocês as regrinhas, explicou o que é próclise, ênclise, mesóclise, mas como eu sei que são nomes estranhos e várias regrinhas, né, a gente precisa ver mais uma vez. Então agora a gente vai ver como que isso aí aparece na apostila, eu vou explicar com os exemplos que tem na apostila para vocês, e já vamos fazer os primeiros exercícios, certo? Então bora lá, página 77, pega a apostila, sai dessa cama, não é para ficar só com o celular na mão, não. Vai lá pegar a apostila, vai sentar, pega um lápis aí, vamos lá, vamos fazer, né? Porque o nosso cérebro funciona melhor quando a gente põe em prática, tá? Escrever é uma forma de treinar o cérebro. Então, vamos lá anotar as respostas, vamos fazer anotações do lado aí na apostila, beleza? Para ver se aprende de verdade, ok? Ok. Então, bora. Gente, vamos lá conhecer um pouquinho sobre a colocação pronominal, então. Como sabemos, né, a língua comporta-se de diferentes maneiras ao fazer registros de diferentes processos comunicativos. Nas conversas informais, ela está mais livre de regras, né, prescritas pela gramática normativa. Entretanto, ocorrem situações em que o conhecimento e o uso da norma padrão da linguagem são indispensáveis. Então, vamos lá. No dia a dia, galera, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente conversa, o nosso bate-papo, quando você está conversando com seus pais, com seus amigos, na internet, a gente usa uma linguagem mais informal. A gente não fica prezando pela gramática, a gente não fica olhando regrinha por regrinha, porque é a fala, é o jeito que a gente se comunica, todo mundo se entende, isso faz parte da nossa cultura, a informalidade faz parte do brasileiro, né? Então, a gente tem esse costume de falar assim, ah, você entendeu? Tá bom. Né? Você entendeu? Olha o jeito que eu falei. Você entendeu? Você nem existe essa palavra em português, é você. Mas a gente acaba... deixando isso mais suave, digamos assim, sem muita regra, sem muita lei gramatical. Porém, a gente está na escola para aprender a norma, certo? Além, lógico, de saber que há variantes e possibilidades, dependendo do contexto, a gente precisa saber qual é a norma, a gente precisa saber, dentro da gramática, quais são as regras para utilizar a língua, porque é isso que vai ser cobrado de vocês em provas, em vestibulares, no Enem, em todas as outras coisas que vocês vão fazer formalmente na sua vida. Né? Quando você for fazer uma entrevista de emprego, quando você for fazer um concurso, quando você for fazer, sei lá, N coisas que você pode vir aí precisar da língua portuguesa dentro das normas gramaticais da gramática normativa. Beleza? Ok. Então, observe o quadro a seguir, que registra uma declaração de amor apresentada com bastante informalidade. Amo-te. Opa. É informal, gente? A gente costuma falar como no dia a dia? Te amo. Te amo. Né? Então, esse amo-te aí seria o jeito correto, porque está no início da frase, a gente não pode começar a frase com pronome oblíquo. Mas é assim que a gente fala? Não, a gente fala te amo, certo? Então, aqui, a gente percebe que é uma frase que a gente só usa na informalidade. Ninguém fala amo-te. A gente fala te amo e pronto. E tá tudo bem. No dia a dia tá tudo bem você falar assim com as pessoas. Tudo bem? Só que você precisa saber que o certo é desse jeito que tá aí com o X, tá? Beleza. Agora, releia um trecho do conto Natal na Bar que reflita sobre outros aspectos gramaticais da língua portuguesa. Inclinei-me. A criança abrira os olhos. Aqueles olhos que eu vira cerrados tão definitivamente. Definidamente, desculpa. Inclinei-me. A criança abrira os olhos.
aqueles olhos que eu vira cerrados tão definidamente. Formal, né? Formal pra caramba. Muito formal. E aí? Olha lá. No primeiro período desse fragmento, aparece um verbo seguido do pronome. Qual é esse pronome e como ele se classifica e a que elemento do texto ele se refere? Então, olha lá. Inclinei-me. No primeiro período, qual é o pronome que aparece aí? Me, te, se, nos, vos, o, ali. É o me, certo? Ok. Aí a outra pergunta. Como que ele se classifica, né? Ele é um pronome pessoal do caso oblíquo, né? É um pronome pessoal do caso oblíquo. E a quem ele se refere? O me se refere a quem? A mim, ou seja, primeira pessoa, né? Ele se refere à primeira pessoa, que no caso do texto ele é a narradora, né? Quem está narrando o texto, certo? Então, qual que é a palavra, o pronome que aparece junto do verbo é o me. Ele é um pronome pessoal do caso oblíquo. Me, te, se. Por que ele é oblíquo, Digão? Porque ele serve como complemento verbal. Tá? Inclinei o quê? Eu mesmo, certo? Inclinei me. Sim. O pronome refere-se à terceira pessoa, a primeira pessoa, Digão. Está escrito aí, Digão. A primeira pessoa, né? O me, eu. Ok? Beleza. 2. Caso fosse dizer a alguém informalmente que você havia se inclinado sem usar um pronome pessoal do caso reto, como você se expressaria? Se você fosse falar inclinei-me, mas sem usar o me, como é que a gente poderia escrever? Me inclinei, né? Eu me inclinei. Me inclinei. É assim que provavelmente, né, é assim que vocês escreveriam, né? Porque não tem outro jeito de falar, né? Ou você vai falar inclinei-me, que não é o comum, ou você vai falar me inclinei, que é o que a maioria fala, certo? Isso está certo? No, 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 digs, não. Existe uma regra gramatical que afirma o seguinte: iniciar a frase com pronome oblíquo átono só é lícito, só é possível na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala de personagens. Então, como você explicaria essa regra com suas palavras? A gente só pode começar, tipo, me não sei o que lá, te não sei o que lá, em língua escrita, se for a fala de um personagem, que aí você vai colocar do jeito que ele falou, certo? É o único jeito. Caso contrário, não. Então, como que seria a regrinha? Né? Os pronomes oblíquos, me, te, se, entre outros, né, só devem ser empregados para iniciar frases na língua escrita quando, por meio desta, se deseja reproduzir as falas de personagens que se comunicam oralmente. Então, acontece muito, principalmente em texto narrativo, né, em narrativas, o narrador colocar lá, então fulano disse, me tira daqui, não sei o quê. Aí, tipo, se na fala ali houve uma conversa dessa, então, na hora que você está escrevendo a sua narração, você tem de reproduzir a fala do personagem do jeito que ele fez, certo? Então, aí tudo bem você começar a frase com pronome oblíquo, mas é só nesse caso que é permitido, tá? Só quando você está representando a fala de um personagem. Show? Beleza. E agora, meus queridos, aparece aí na apostila de vocês as regrinhas. E aí, nós vamos lê-las e analisá-las, certo? Para ver se vocês entenderam bem. Tá? Então, em relação ao verbo, esse pronome oblíquo átono, me, te, se, nos, vos, ou, ali, eles podem ocupar 3 posições. Ou eles vêm na ênclise, ou na próclise, ou na mesóclise. Beleza. É uma dica que às vezes eu dou, tem gente que lembra, tem gente que não. Próclise vem antes. A gente lembra de pré. Pró-pré. Vem antes. Ênclise vem no final. Vem depois. Mesóclise é fácil, porque meso lembra meio já, então vem no meio. Tá? O ênclise, que às vezes é difícil de lembrar por causa do nome. Tipo, ênclise, por que ênclise é final e não tipo fisênclise, finalênclise, né? Por que é ênclise? Diggs, eu aprendi assim quando eu era adolescente e nunca mais esqueci. Eu lembro de ênclise, eu lembro do end no final. Sabe quando termina um filme, aparece the end? O final? End. Eu lembro de end, não sei por quê, mas eu lembro de ênclise, eu lembro de end, que é o final, em inglês. E aí, para mim, ficou fácil de lembrar para a da vida, tá? Próclise eu lembro de pré mesmo. Próclise, pré, vem antes. E ênclise vem no final, fim, end. Talvez seja tão bobo que você comece a lembrar por isso, tá? Beleza? Então, beleza. Ênclise, então, é quando o pronome átono aparece depois do verbo, né?
Principalmente quando o verbo está começando o período, porque você não pode começar o período depois, ou a frase, né? Depois do ponto ou depois da vírgula, você não pode colocar pronome oblíquo. Né? Quando o verbo é a primeira palavra da frase, tem de ser ênclise, né? Então, exemplo aí, ó, disseram-me que o caminho para o sucesso seria aquele. Eu não posso escrever me disseram, tá? A não ser que seja fala de um personagem, como a gente já viu aí. Tá no começo da frase, é ênclise, ok? A próclise, o pronome é colocado antes do verbo, né? Isso acontece quando tem palavras atrativas. Já vamos lembrar quais são as palavras atrativas aí. Exemplo, não me falta nada, exceto a grande descoberta. O não é uma palavra de sentido negativo, e elas são palavras atrativas. Por isso que o me vai lá para perto do não. É a mesma coisa do ninguém. Ninguém lhe desvendou o segredo, ninguém lhe desvendou e não desvendou-lhe. Porque o lhe é atraído, né, pelo ninguém, que é a palavra de sentido negativo, além de ser um pronome indefinido, que atrai. Tá bom? E a mesóclise, esse pronome vai aparecer no meio do verbo ali, ó, depois do R e antes do finalzinho do verbo. Ele vai ocorrer quando o verbo está no futuro, do presente ou no futuro do pretérito, desde que não tenha palavra atrativa. Então, é sempre assim, ó, a próclise prevalece. Se tiver palavra atrativa, vai ser próclise, não importa o tempo verbal. Tá? Se não tiver palavra atrativa e o verbo estiver no futuro, aí é mesóclise. E se não tiver palavra atrativa e o verbo não estiver no futuro, aí é ênclise. Então, é nessa ordem. Tá? A mesóclise, então, olha ali o exemplo, né? Descortinar-se-á a beleza do texto bem no final. Né? Na verdade, seria descortinará, mas aí, como tem que colocar esse C aí, ele vai no meio. Ou contar-lhe-ia o segredo daquelas palavras, está no futuro do pretérito, quando tem esse ia, né? Ou ie. E aí ele vai bem no meio ali, ó. É sempre depois do R e antes do finalzinho do verbo que você coloca esse pronome aí quando ele está no futuro e no começo da frase, não tem palavra atrativa. Beleza? E agora vamos ver regrinha por regrinha aí, né? Vamos lembrar uma por uma. Então, a ênclise, ela é colocada no final do verbo, certo? E quando que a gente vai acontecer? Quando a frase é iniciada pelo verbo. Então, exemplo, diga-nos como descobriu a verdade. Não nos diga, não pode começar com pronome oblíquo. Essa é a regra básica, tá, gente? A maioria das questões, tipo, tudo que aparece de colocação pronominal, sempre tem uma dessa, né? Tipo, se começar a frase com pronome oblíquo, tá errado, ok? Logo depois do advérbio ou locução adverbial, quando tem vírgula, então olha ali, ó, naquele momento, vírgula. Então é a mesma regra de cima. Quando vai começar a frase, seja depois do ponto, seja depois da vírgula, né, é sempre na ênclise. Sentiu-se, não se sentiu. Tá? Com o verbo no gerúndio, sem a preposição em, e dirigindo-me palavras doces, senti que era amor verdadeiro. Com o verbo no infinitivo também, tá? Quando termina em R, eu não sei se essa regrinha não apareceu aí por algum motivo, mas quando termina em R ou em NDO, a ênclise sempre está certa, tá? Dirigindo-me doces palavras. Ok? Próclise, digamos. Essa daqui, gente, é que tem mais regrinha. Por que que essa que tem mais regrinha, diz? Porque a próclise, ela acontece quando tem palavra atrativa, certo? Então, a gente precisa conhecer essas palavras atrativas aí. Ok? Para a gente conseguir colocar esse pronome perto dela. Então, você tem que saber quais são as palavras atrativas. Ok? Então, com pronome indefinido, relativo, demonstrativo ou interrogativo. Esses 4 tipos de pronomes atraem. Tá? Indefinido é pouco, muita, tudo, nada, alguém, esses pronomes que não têm definição exata. Relativo é o que, o qual, a qual, cujo, cuja, onde, tá? Demonstrativo, isso, esse, essa, isto, este, esta, aquilo, aquele, aquela. Ou interrogativo, quem, qual, por quê, como, faz pergunta. Tá bom? Então, olha lá. Alguém lhe contou que há um mistério naquelas palavras? O alguém atrai o lhe para antes do verbo, porque ele é um pronome indefinido. Tá? A professora que me ensinou a descobrir maravilhas por trás das letras foi Cecília. A professora que me ensinou, a professora a qual me ensinou. Esse que é pronome relativo, então ele atrai. O que sempre atrai, tá? Já anota aí do lado. O que sempre atrai. A palavrinha que sempre puxa o pronome oblíquo para perto dela. Não importa se ela é pronome relativo, se ela é conjunção, sempre atrai, tá? Isso nos mostra. O isso é um pronome demonstrativo, então atrai. Isso nos mostra um novo horizonte. E quem te apresentará a peça que falta? Esse quem aí está fazendo pergunta, então atrai o pronome para perto dele. O pronome oblíquo, né?
O T aí no caso. Beleza? Esses pronomes todos aí são palavras atrativas. Quando tiver palavra de sentido negativo, todas essas palavras atraem. Não, nunca, jamais, nada, ninguém, nem. Que tem sentido negativo, desde que não haja, né, vírgula entre a palavra e a forma verbal. Só lembrando, galera, quando tem vírgula, vai começar outra frase. Então, aí não pode, né? Aí não pode começar a frase com o pronome, ok? Beleza. Olha lá. Não me diga que encontrou a engrenagem que faz a máquina funcionar. Não me diga. Não diga-me. Beleza? O não atrai. Ou a outra ali, ó. Ninguém se contenta com a superfície das palavras. Que profundo. Será que é tipo, ninguém se contenta com um sentido raso das palavras? Né? O ninguém atrai. Digam, isso quer dizer que eu não poderia escrever ninguém contenta-se. Isso. Tá? Porque o ninguém atrai. Ficaria até estranho também, ninguém contenta-se. Né? Beleza. Com conjunção subordinativa. O que é isso? Que liga orações subordinadas. O que é isso, Digão? Orações que dependem uma da outra para ter sentido, certo? Então, olha o exemplo aí. Quando nos viu, seus olhos se iluminaram. Essas frases são subordinadas? Sim, porque se você chegar para alguém e falar quando nos viu e sair correndo, a pessoa vai falar assim, bolocou das ideias. A pessoa não está bem, não. Né? Porque quando nos viu, só isso junto, não tem sentido nenhum, a não ser que esteja grudado numa outra frase. Por isso que é subordinativo. Tá? Então, você sabe que o quando é subordinativo por isso. Ele é uma conjunção, né? Ele liga orações e faz parte de uma oração subordinada. Depende da outra para ter sentido. Certo? Nesse caso é adverbial temporal, quando sempre inicia uma adverbial temporal. Então, quando atrai, quando nos viu e não quando viu-nos. Certo? A de baixo tem o embora. O embora a gente sabe que é concessiva, né? Adverbial concessiva. Embora o amasse tanto, faltava sentir algo especial que a fizesse estar segura, né? Então, mais uma oração aí que é subordinada, nesse caso adverbial concessiva, né? Então, você sabe que o embora é uma conjunção subordinativa, por isso que ele atrai. Fica embora o amasse, não embora amasse. Certo? Quando tiver orações optativas, que exprimem desejo, né? Então, Deus te mostre a saída. Né? Você está expressando o seu desejo para alguém, né? Aí a gente usa a próclise também, vem antes do verbo. Tá? Quando tiver verbo no gerúndio com a preposição em, que é esse caso aí, ó, em se tratando de textos enigmáticos, só uma grande epifania resolve. Galera, é muito comum a gente ver as pessoas falando assim, se tratando ou tratando-se. O certo é em se tratando, tá? Nessa expressão aí, ok? Aí, nesse caso, é que assim, ó, o gerúndio sempre está certo você colocar o pronome oblíquo depois dele. Quando o verbo está com NDO, sempre está certo você colocar o pronome na ênclise. Acontece que quando tem esse em antes, aí é uma expressão específica, tá? Aí, nesse caso aí, a gente vai ter essa própria, por causa do em. Em orações alternativas, ou lhe explica a verdade, ou a deixará na penumbra, tá? O ou atrai também. Com advérbios sem vírgula, né? Ontem lhe apresentaram o algoritmo que faltava. Então, o advérbio sempre atrai, tá? Todos os advérbios de tempo, de modo, de companhia, de lugar, qualquer marca circunstancial atrai, tá bom? Quando não tem vírgula. É que, às vezes, as pessoas colocam uma vírgula ali, ó, lá embaixo, na última, depois do ontem. Aí, quando coloca a vírgula ali, depois do ontem, aí começa uma outra frase. Aí não pode começar com pronome oblíquo, tá? Então, tem que ficar esperto nisso aí também. Beleza. E aí chegamos à mesóclise, que é aquela que a gente só vê na Bíblia ou em texto muito antigo, assim. É bem difícil de aparecer. Por quê? É quando a gente coloca o pronome no meio do verbo. E é muito difícil as pessoas usarem isso. Tá? A gente tende a fazer outra coisa para falar essas coisas. A mesóclise vai aparecer quando o verbo estiver no começo da frase e não tiver palavra atrativa, né? E esse verbo estiver no futuro, do presente ou do pretérito. Futuro do presente é uma coisa que ainda vai acontecer. Futuro do pretérito é uma coisa que poderia acontecer. Tem esse i aí no meio, tá? Então, olha os exemplos lá embaixo. Dar-lhe-ei
a resposta para o grande problema. Como que a gente fala isso no dia a dia? Te darei, lhe darei, né? A gente costuma colocar o pronome no começo, mas não pode na linguagem formal, né? Como o verbo está no começo da frase, ele está no futuro, darei, eu tenho de fazer mesóclise. Como é que faz mesóclise, Digão? Você coloca o pronome depois do R do verbo. Você vai até o R, coloca o pronome, depois o que estaria depois do R, você coloca depois do pronome, tá? Ele era muito inteligente. Poder-se-ia dizer, genial. Poderia dizer, genial. As pessoas escrevem assim, às vezes, poderia-se dizer, né? Poderia dizer. Esse se, como ele está perto do verbo poderia, que está no futuro do pretérito, e esse verbo está no início da frase, porque está logo depois da vírgula ali, está iniciando uma frase nova, então tem que ser mesóclise, né? Aí você vai até o R lá, ó, até o S, desculpa, vai até o R e coloca o C, né? E depois o que estava depois do R. Entretanto, com a palavra de sentido negativo, ocorrerá a próclise. Não só negativo, tá? Se tiver qualquer palavra atrativa, prevalece a próclise. Tá? Então, ninguém lhe dará a solução. Tá? Porque tem palavra atrativa lá. Então, mesmo que o verbo estiver no futuro, se tiver palavra atrativa, a próclise prevalece. Ok? E aí, nós vamos ver as colocações aí do pronome oblíquo em locuções verbais e tempos compostos, né? Quando tem mais de um verbinho ali juntos. Então, quando que a gente vai colocar antes do verbo principal? Olha lá, estou lhe entregando a verdade. Ou, estou entregando-lhe a verdade. Essa é a norma padrão, tá? Por quê, Digão? Porque ele está depois do verbo do gerúndio, no caso aí, no ando. A gente costuma falar da primeira forma ali, né? Estou lhe entregando a verdade. Essa é a forma preferida, mas tá errado. Ou eu coloco na ênclise do entregando, ou eu coloco na ênclise do estou, igual fala em Portugal. Olha lá, estou lhe entregando a verdade. Você tem de colocar o hífen, tá bom? Segundo a norma padrão, a colocação do pronome deverá ser depois do verbo principal quando este estiver no infinitivo ou no gerúndio. Então, se o verbo terminar em R, o verbo principal é sempre o segundo, tá? Quando tem dois verbinhos juntos, o segundo é o principal, o primeiro é o auxiliar. Então, se esse verbo estiver no infinitivo, terminado em R, ou no gerúndio, terminado em NDO, aí a gente vai colocar o pronome depois deles. Quando o verbo estiver no particípio, terminado em ado ou ido, aí poderá ficar depois do verbo auxiliar. Então, olha o exemplo aí. Ele queria dizer-lhe a verdade. Queria dizer-lhe, você olha para o segundo verbo. Ele está terminado em R ou em NDO, você coloca o pronome ali. Né? Dizer-lhe. Ele estava apresentando-nos. Terminou em NDO, coloca o pronome ali, depois do verbo principal. Ele havia me mostrado. Opa! Agora o mostrado, ou de baixo, ele me havia dito. Né? Aí coloca antes do verbo, tá? Principal, ou antes do verbo auxiliar, tá? Porque o verbo mostrado e o dito estão no particípio. Tá? Então, lembra assim, quando o verbo principal está no particípio, eu coloco antes o pronome. Quando o verbo principal dessa locução aí está no infinitivo ou no gerúndio, aí eu coloco depois. Ok? E aí, chegamos ao simulando para a gente encerrar. Olha lá. Uma revista utilizou em sua capa a seguinte frase, típica da linguagem coloquial. Me aqueça neste inverno. Tá certo isso, Digão? Por que não está certo? Porque ele começou a frase com o me. Pode começar a frase com pronome oblíquo? Não. Como seria o certo? Aqueça-me neste inverno. Tá? Nessa frase, a colocação está em desacordo, que estabelece que não é apropriado iniciar o período com pronome oblíquo. Beleza? Se forem feitas alterações na estrutura da frase, qual delas estará também em desacordo? Qual que vai continuar errado? Ele quer saber qual que está escrito errado entre essas de baixo aí. Desacordo com a norma padrão. Então, quero que me aqueça neste inverno, tá certo? Tá, porque o que atrai, né? Então, quero que me, tá certo. É preciso que me aqueça neste inverno, tá certo? Tá, o que atrai. Quando me aparecerá neste inverno? Quando faz pergunta, o quando atrai? Atrai, quando tá certo. Aquecer-me-á no inverno? Está no começo da frase, o verbo está no futuro, é mesóclise. Tá certo? Tá certo. E aí? Não aqueça-me neste inverno. Opa, tem um não ali. Quando tem palavra atrativa, palavra de sentido negativo atrai. O que acontece? É próclise obrigatória. Então, a que está errada
é a alternativa E, porque o me deveria estar perto do não. Não me aqueça neste inverno. Tá? A palavra atrativa atrai o pronome para perto dele. Assim como o que fez ali, o quando fez ali, né? Então, os pronomes atraem, as conjunções atraem, as palavras de sentido negativo também. Ok? Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Se tiver alguma dúvida, é só chamar no WhatsApp, tá bom? Que a gente conversa. E até a próxima aula de língua portuguesa. Um abraço para todo mundo, fiquem bem, tamo junto, tchau!